Vim fazer esse vídeo aqui trazendo para vocês o que todo mundo cobra para ensinar. É de graça, então aproveita, fica até o final, já curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos junto. Bom, todo mundo fala sobre prosperidade e se você pesquisou esse tema recentemente, com certeza você viu aí pela internet muitas pessoas vendendo cursos e vendendo dicas de como você faz para prosperar e destravar sua mente, blá blá blá. Então hoje eu vim trazer de graça aqui esse conteúdo, porque a Bíblia fala que se a gente recebe de graça, a gente dá de graça. E Deus me deu um dom, e esse dom é aprender facilmente. E se eu consigo aprender facilmente, eu consigo explicar. E se eu sei, todo mundo vai saber. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Aliás, primeira coisa que a gente precisa fazer é esvaziar nossa xícara. Antes de você começar a assistir esse vídeo, pense em tudo que você já aprendeu sobre prosperidade na sua vida. Pensou? Agora esquece. Vamos começar do zero. Bom, o que é prosperar? Prosperar, no sentido da palavra, significa tornar-se próspero, enriquecer, desenvolver-se, adiantar-se, progredir. Então, prosperidade não tem só a ver com financeiro, com dinheiro. Tem a ver também com progressão, você ser uma pessoa diferente da que você era antes. Então, a gente vai partir desse princípio. Para a gente começar a prosperar financeiramente, que é o que todo mundo quer, a gente precisa mudar, a gente precisa progredir. E isso é difícil, gente, não é fácil. E aí, se vocês forem ver lá os outros vídeos que eu falo sobre a neuroplasticidade cerebral, vocês vão ver que quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica a gente mudar atitudes, atos, rotinas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar, ter uma mudança. Não só de comportamentos, mas de mente, né? E uma coisa está atrelada à outra. A partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, a gente consegue mudar as nossas atitudes. Então, a gente tem que progredir. E cada vez que a gente progride, a gente está prosperando. E também, gente, quando a gente tem fé em Deus, que a gente acredita em Deus, a gente sabe que prosperar é andar de acordo com os ensinamentos do nosso Deus e de acordo com os caminhos que Ele tem para nós. Isso também tem a ver com provisão. Nem sempre a gente vai ter dinheiro, mas a gente vai estar sempre esperando uma provisão de Deus. Isso não é ser pobre, isso não é ser pobre. Isso é ser próspero em Deus. Então vamos lá. A riqueza financeira, ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Então vamos lá de novo. A riqueza financeira não é um objetivo, é uma consequência. Você vai ficar rico porque você vai atingir determinados objetivos. E quais são esses objetivos? Essa é a primeira chave. Primeira coisa, não acumule para você. A Bíblia fala muito isso. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões roubam e furtam. Mas juntem tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Muita gente tem apego ao dinheiro, sabe? E esse é o principal mal que não faz as pessoas prosperarem. Elas são tão apegadas ao dinheiro que tudo na vida delas gira em torno disso. Quando ela tiver dinheiro, ela vai fazer. Quando ela tiver dinheiro, ela vai ser feliz. Quando ela tiver dinheiro, ela vai... E fica nesse quando. E a pessoa deixa de fazer as coisas esperando o momento certo. É como se a gente tivesse uma roupa nova. Sabe quando você ganha uma roupa nova e você fala assim, nossa, eu vou usar essa roupa numa ocasião especial. E a ocasião especial nunca chega. E aí você deixa de usar a roupa quando você vai pegar a roupa. Ou ela já saiu de moda, ou ela nem serve mais, ou ela já está estragada, comida por traças, que é exatamente isso que diz aqui o versículo. O nosso coração não tem que estar no dinheiro. Nosso coração tem que estar em outros objetivos. No caso nosso cristão, o nosso coração tem que estar em Deus, em fazer a obra de Deus, fazer as coisas para Deus. E o nosso dinheiro que vamos ganhar vai ser consequência de estar buscando a Deus para realizar coisas para Deus. Então, gente, o problema não é você ter o dinheiro, o problema é você acumular, você querer guardar. Sabe o Sméagol do Senhor dos Anéis, que ele pega o anel e fala, meu precioso, e ninguém pode chegar perto daquele anel? Tem gente que é assim com dinheiro. Famílias se destroem por causa de dinheiro. Relações acabam porque o marido fica sem dinheiro e a esposa quer o dinheiro. Ou vice-versa.
A Bíblia ela nunca condenou a riqueza, ela condena o apego. Na tradição judaica, a riqueza e o dinheiro é visto como uma responsabilidade divina. Deus deixou você responsável por aquele valor e o que você fizer com isso vai ser responsabilidade sua. Por isso que tem gente que não tem gente que não tem responsabilidade. Sabe aquela parábola dos talentos? É exatamente sobre isso. Tem pessoas que vão ter responsabilidade com dinheiro e vão querer prosperar mais esse dinheiro. E tem gente que não tem responsabilidade nenhuma, vai querer guardar e juntar para si e se apegou àquele valor que foi dado. E não é isso. Deus deixou você como responsável financeiro sobre aquele valor. Segundo ponto, muito atrelado ao primeiro, doação. Um coração disposto a ajudar. Sim, doar o dinheiro. Muitas pessoas não conseguem fazer doações, se livrarem do dinheiro, vamos dizer assim, porque são muito apegados. Então, tudo gira em torno desse apego, tudo gira em torno desse amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A Bíblia fala assim que a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado, e quem semear colherá. Ou seja, quanto mais você dá o seu dinheiro em favor de outras pessoas que necessitam, mais Deus dá para você, porque Ele está vendo que você tem uma alma generosa. O dinheiro não é seu, o dinheiro está aí para ser partilhado. Claro que você vai usar para fazer as suas coisas, mas quanto mais você ajudar as pessoas, mais Deus vai te dar. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Agora eu tô assistindo esse vídeo para ter dinheiro. Não tenho nada. Não é só dinheiro. Quando você tem um coração disposto a ajudar no geral, seja com seu tempo, seja com o seu ouvido para você ouvir uma pessoa que vem conversar com você, seja com algum conselho de sabedoria, seja qual for sua doação, Deus está vendo isso e Deus vai suprir naquilo que falta para você. No judaísmo, eles têm um mandamento, que eu não sei falar o nome, mas que muitas pessoas traduzem como caridade, mas na verdade significa justiça. A gente tem que entender que o dinheiro não é nosso. O dinheiro não é nosso, o dinheiro foi entregue por Deus para nós. Nós temos essa responsabilidade divina de cuidar desse dinheiro e ajudar as pessoas que precisam. A Bíblia é muito clara quanto a isso, quando a gente vê no Velho Testamento que os dízimos e as ofertas, além de serem para cuidar lá da casa de Deus e dos levitas que não tiveram direito à herança, era também para ajudar órfãos, viúvas e pobres, pessoas que não tinham condições. Então, o dinheiro não é só para si, o dinheiro é para ajudar outras pessoas. Isso cria um ciclo de justiça divino. E é um ciclo. Então, você dá e aí você recebe. Você dá e aí você recebe. Quando você entende isso, a sua percepção muda em relação a doar. Você não vai ficar com aquele apego ao dinheiro. Você vai pensar, poxa, eu vou doar aqui, mas eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Ah, eu só tenho isso. Mas aquela pessoa não tem nada. Mano, vou dividir com ela. Se eu tenho e ela não tem nada, isso é uma coisa tão simples. Mas a gente tem medo de dividir o que a gente tem e faltar pra gente. Então a gente não tá confiando em Deus. Terceiro ponto, não deva nada a ninguém. E isso não é só dívida financeira, gente. A Bíblia fala assim que a gente não pode dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, nada de nada. Se alguém te fez um favor de ir buscar seu filho na escola, então você tem que devolver aquele favor de alguma forma para aquela pessoa. E isso vira um ciclo, porque a pessoa também se sente na responsabilidade de devolver esse favor. E aí, de devoluções em devoluções de favores, o mundo se torna um lugar melhor. Mas a gente também fala sobre coisas financeiras. Claro, se você fez um financiamento no banco para comprar alguma coisa, você está devendo o banco. Mas você está pagando em dia, você não vai ficar devendo. Se você pegou emprestado com alguém, assim que você conseguir esse dinheiro, você devolve. Claro, é diferente de uma doação, né? A pessoa doou para você e falou, não quero de volta. Agora, se você falar, você pode me emprestar e no dia tal eu te pago, e chega no dia e você não paga, isso atrai empobrecimento para sua vida. Isso não atrai prosperidade, isso afasta a prosperidade. Tira a sua paz, enfraquece a sua fé, porque você pensa, poxa, eu tô devendo, Deus não tá comigo e tal. Acarreta uma série de coisas. Então, procure pagar as suas dívidas. E isso, gente, é desde o básico. Sabe quando você vai na padaria e recebe um troco errado?
Vai lá devolver o troco, meu filho. O troco, o dinheiro não é seu. Não fique com dinheiro que não é seu. Pronto, essa é a frase. Não fica com dinheiro que não é seu. O judaísmo, ele valoriza muito a honestidade nos negócios. Então, não passar a perna em alguém, você ser honesto em tudo que você estiver fazendo em relação ao seu negócio, ao seu trabalho, você fazer o melhor naquilo que você faz. Não fazer mais ou menos, você fazer o melhor. Isso é você ser honesto, isso é você não dever nada para ninguém. No caso, o seu próximo. Deus honra quem caminha com retidão. Então, não adianta você ter bens e você ter posse se o seu coração vive cheio de ganância, vive cheio de mentiras, vive cheio de descuido. Quarto ponto que eu dei uma adiantada, trabalhar com retidão e integridade. A gente tem que dar o nosso melhor no nosso serviço. Não importa qual seja o seu serviço, desde você cuidar de uma criança, limpar uma casa, até você que é médico, é um advogado, a gente tem que dar o melhor. Às vezes a gente pensa que, tipo, e ele tem que se esforçar mais porque vidas dependem dele, mas não é assim. Tudo que você faz com amor, Deus está. E a Bíblia fala assim, que a gente tem que servir ao nosso Senhor, né, ao nosso patrão, como se estivéssemos servindo a Deus. Se Deus pedisse para você limpar uma casa, Deus te deu uma casa e falou assim, olha minha filha aqui, ó, você limpar essa casa aqui para mim. Você ia fazer de qualquer jeito? Você ia jogar sujeira embaixo do tapete? Você ia deixar de limpar em cima do armário? Se Deus falasse para limpar uma casa, eu ia tirar tudo do lugar, ia jogar água em tudo, esfregar tudo, depois ia limpar tudo do lado de fora, botar tudo pro lado de dentro. Esse seria o melhor que eu poderia dar. Por mais cansaço que me causasse. Isso significa trabalhar com honestidade e retidão nos seus negócios. Eu não sei o que você faz, mas pensa aí. Você tem que fazer isso da melhor forma. Como você gostaria de receber isso? Como você gostaria de ser tratado quando chegasse em tal lugar? É exatamente assim que você tem que agir. Isso vai atrair coisas boas para você. Isso vai atrair prosperidade. Pode não parecer, mas aí uma pessoa vai ver, vai te conhecer, uma pessoa vai lembrar de você. E aí talvez daí surjam muitas oportunidades. A gente peca por achar que as oportunidades só estão nos lugares altos, mas as oportunidades começam desde lá de onde você está. E, mais do que isso, a gente tem que trabalhar, né? Não tem como você esperar uma prosperidade financeira sentado no sofá da sua casa. A não ser que você esteja gravando um vídeo e seja influencer e vendendo produto online. Mas fora isso, você tem que levantar e ter uma ação. Deus, ele dá aos que se esforçam. Então a gente tem que se esforçar. Já ouviram aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga? É exatamente isso. A gente tem que levantar, a gente tem que ter uma ação. E muitas vezes, mas eu não sei como fazer. No meu emprego, eu não consigo fazer nada além disso, ninguém me reconhece. Então vai estudar, vai procurar alguma outra coisa para você fazer. A partir do momento em que você se esforça para fazer alguma coisa, que você corre atrás, Deus reconhece esse esforço. E Ele vai suprir as suas necessidades em relação a isso. É dar o primeiro passo e Deus vai te sustentando. Mas eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Dá um jeito de fazer, corre atrás, conversa com a universidade, pede desconto. Mas não me deu desconto, conversa com alguém para ver se alguém pode financiar os seus estudos e você pagar depois. Não dever nada para ninguém. Tudo dá um jeito. E quando a gente corre atrás mesmo, quando a gente se esforça, Deus, ele nos ajuda. Reconhece esse esforço e nos dá. E por último, saber administrar esse valor. Essa é uma coisa que me pega bastante, porque eu sou uma péssima administradora. Mas eu tenho buscado aprender em Deus e aprender também em vídeos, estudos sobre investimentos, sobre guardar dinheiro, sobre como ser uma pessoa mais regrada. Deus, ele deu o dinheiro pra gente guardar, então a gente tem que saber administrar esse dinheiro. E aí eu volto na parábola dos 10 talentos. Teve uns que fizeram negócios e multiplicaram aquele valor, e o outro só guardou para si. A gente tem que saber administrar. Hoje em dia, com a internet, é tudo muito mais fácil. Você joga no YouTube como aplicar em tal lugar, como investir em tal lugar.
como aplicar na poupança ou no CDI, CDB, que eu não entendo nada. Mas toda vez que eu vou pensar sobre isso, eu pesquiso, eu vou ler, eu vou atrás de pessoas que saibam para me explicar, nem que seja por um vídeo. Então a gente tem que saber administrar esse dinheiro. No estudo que eu fiz, ele fala sobre guardar uma parte do valor. Mas provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você ainda não tem como guardar uma parte do valor. Administre de uma maneira sábia. Pense em gastos desnecessários que você tem e corte esses gastos. Todo dia eu compro uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola aqui em São Paulo custa mais ou menos uns R$10, a de 2 litros. Então, tira a Coca. Compra a Coca em vez de comprar todo dia, compra a cada 2, 3 dias. Você já está economizando 10, 20 reais nessa. Entende? São pequenas coisas que a gente não consegue pensar. Mas se a gente pedir a direção, sabedoria de Deus e também pesquisar e for estudar sobre o assunto, com certeza a gente vai conseguir fazer. A parte que Deus fala assim na Bíblia, Deus 10% para a casa do Senhor, não sei o quê. Já tem um vídeo falando sobre isso. Se você quiser ver, clica aqui em algum lugar que vai estar. Mas também tem muito sobre o desapego. Você não ser apegado àquele valor. Aqueles 10% não vai te fazer falta. Não importa se você vai dar na igreja para ajudar, ou se você vai ajudar uma causa social, ou até um amigo que está passando necessidade. Você não pode ser apegado. Isso tem a ver com os 10%. Essas 5 práticas são princípios de prosperidade que eu estudei, que eu apliquei na minha vida e graças a Deus tem dado certo. Fora isso, eu já comentei em outros vídeos sobre o ambiente que você está, sobre o local em que você se encontra e como tudo isso molda você. Então, se você se encontra, então eu vou colocar isso como sexto, tá? Sexto, o ambiente. Se você se encontra num ambiente de escassez, a sua mente vai ser de escassez. Você tem que sair desse lugar e ir para um ambiente de prosperidade. Mas eu não tenho dinheiro. Vai uma vez por mês, sabe? A minha igreja só tem gente humilde que não pensa grande. Então vai uma vez por mês numa igreja em que tem pessoas que pensam grande. E aí eu vi um vídeo de um cara falando na internet, não era cristão, que ele falou assim, que ele começou a pagar a academia mais cara que tinha na região dele lá. Mano, ele só conseguia pagar aquela academia. Não conseguia pagar mais nada. E ele começou a frequentar, ia na academia, e aí, depois de uns meses, ele começou a fazer amizade, começou a conversar com as pessoas. E assim, na academia era advogado, médico, político, uma galera da grana. E aí, ele era um cara que fazia piscina, tipo um pedreiro. Mas não um pedreiro rico, que tem pedreiro que é rico. Um pedreiro mais simples. E aí ele conta que numa dessas conversas com a galera da academia, um perguntou pra ele, e aí, o que você faz? Ele falou, eu faço piscina e tal, né, mexo com piscina. Aí o cara falou, nossa, tem um amigo meu que tava querendo fazer uma piscina lá na chácara dele. Passou o contato desse homem da academia. Esse cara da academia foi lá na chácara com um carrinho super velho, fez o orçamento e ia ficar tipo uns 80 mil. E ele pensou, o cara vai pedir outros orçamentos, né? Nem me conhece. Mas aí o cara lá que nem conhecia ele, fez o cheque, na época era cheque, e falou assim, eu vou te dar 40 mil agora, para você comprar os materiais e tal, e conforme você for avançando a obra aí, eu vou pagando o resto. E o cara foi embora, 40 mil. Graças a Deus o cara era honesto, fez a piscina, esse cara recomendou ele para muitos outros, e o cara enriqueceu dessa forma, com honestidade, e porque estava no ambiente certo. Então, o ambiente certo te apresenta pessoas, te faz ter ideias e te leva além. Esses são os 6 princípios de prosperidade, os 6 foi bônus. Vai ver os outros vídeos do canal que vale muito a pena e vamos ter uma mudança de mente juntos. Até a próxima!